A escalação do Flamengo para o jogo de hoje contra o Corinthians ainda é um mistério. Rodinei é o favorito para começar jogando pela lateral direita, mas de repente entra o Pará. Tem sido assim. No meio, o Ilharão deve entrar caso o Paquetá, o Cueja não jogue, porque os dois estão chegando da viagem. Daqui a pouquinho desce o avião aí. Mais de 45 mil ingressos já foram vendidos. Gerson Canhotinha, chegamos a setembro e o Flamengo ainda não tem um time definido. Está na pré-temporada, Canhota? É verdade. Muito bom dia, garotinho. Bom dia, amigos. E também, esse treinador é um bom treinador, mas ele também está na corda bamba. Também ainda não escolheram ele. Ele está meio barro, meio tijolo. Não encontra, como você disse. Quem é o lateral? Quem é o meio do campo? Continua o Arão? Sai o Paquetá? Não, o Paquetá chegou de avião. Não pode, jatinho e tal. Quer dizer, o time, se você chegar na arquibancada, vou levantar aqui para falar com a arquibancada. Alô, galera, arquibancada. Hoje vai ter fumaça vermelha, exatamente. Vai ter uma festa. 60 mil, 50 mil. Qual é o time do Flamengo? O cara vai te dizer. E o treinador, por enquanto, não sabe. Sabe se tira isso, tira aquilo. A galera sabe. E a galera não treina todo dia. E a galera não vai ao treino todo dia. Então, tem que ter uma arrumação. Esse negócio de puxa um, tira outro, bota esse, tira aquele, bota dois laterais. Se um já não joga, você bota dois no mesmo lugar, no mesmo pedaço. Quer dizer, eu continuo dizendo, alô, Gilson, meu querido, 3-0 Flamengo hoje. Agora, Fernanda Maia, o Flamengo deu uma bronca, se pronunciou contra a CBF. Primeiro, porque não transferiu o jogo com o Corinthians. Olha só. Segundo, porque o Fagner deu aquela de Miguel. O Corinthians comunicou, não, ele está lesionado, mas já está recuperado e vai jogar hoje. Por isso, ele chegou a ser convocado, foi desconvocado. E, em terceiro lugar, pela escalação, o sorteio, Braulio da Silva Machado como árbitro do jogo de hoje. O mesmo que deu um cartãozinho amarelo para o Felipe Melo naquele jogo contra o Palmeiras, e que o Felipe Melo deu um baita pontapé no Vinícius Júnior. Isso aí. Não é? Flamengo tem razão? Bom dia, Zé. Bom dia a todos. Flamengo tem razão, mas aí o jeito que fala às vezes fica o famoso perde mimimi. A razão. Pois é. E o Corinthians já está tirando sarro disso aí. Primeiro ponto do Fagner. O Fagner foi convocado, assim como o Paquetá, só que o Flamengo perdeu mais. Primeiro porque o Paquetá é muito melhor que o Fagner. E segundo porque além do Paquetá tem o Cueja, que serviu sua seleção. Então o Flamengo tinha duas baixas e o Corinthians uma. Aí o que aconteceu? O Flamengo pediu para mudar a data. O Corinthians nem gritou muito por isso, a CBF não deixou. E aí logo depois o Fagner se machucou e aí o Corinthians comunicou, olha só, o Fagner não vai poder servir a seleção porque ele está machucado. Tratou a lesão e ele vai jogar hoje. Recuperação super rápida. Maravilhoso. Pois é, o negócio é estranho, mas o Corinthians diz que tem toda a documentação dos exames mostrando sim uma lesão do Fagner. O Flamengo cogita até em entrar na justiça, mas no caso dele, ele não foi desconvocado, porque quando ele é desconvocado, não aceita a convocação, o jogador não pode jogar 5 dias depois dos jogos da seleção. Mas no caso do Fagner foi lesão. Em relação ao Braulio, tem a razão sim. O Flamengo reclamou muito daquele jogo do Palmeiras. Quem viu aquele jogo sabe que o cara fez muita lambança. Imagina hoje na Copa do Brasil contra um Corinthians, outro paulista. O negócio tá meio esquisito. Agora, veja só, terminou o jogo, aviãozinho, jatinho. O Lucas Paquetá publicou uma foto dentro do avião, voltando para o Rio de Janeiro. O Flamengo gastou em torno de R$500 mil para fretar o avião e trazê-lo de volta em tempo de entrar em campo. Mas tudo vai depender das condições físicas. O Cueja também, que jogou pela Colômbia ontem, foi em Nova Jersey, veio também no mesmo avião. E o Dedé. Aí houve um rachuncha entre Flamengo e Cruzeiro. O jovem vem dormindo 11 horas de viagem, 10 horas e meia de viagem, vai chegando na hora do almoço, vai tomar um banho, almoçar e dormir a tarde inteira. Dá para rendê-lo algum mais, Canhota? Claro que ele não tem medo de avião. Quem tem medo de avião sofre mais. Pois é, claro. Mas ele tem 20 anos, tá tudo certo. Eu vou botar de uma outra maneira. Sim. Da sua época, de uma outra maneira. Ao invés de jogar e depois viajar... Se fosse pro Brega? Júlio Brega. Ah, é? Ele ia viajar tranquila pro Brega, viajar tranquilamente e jogar
tranquilo. Então, é menino, garoto, você dá redobrona e tá 0-0. E outra coisa, o Flamengo precisa dele, porque ele joga pra caramba. Agora, mesmo. Fernanda Maia, o desgaste hoje, o Paquetá não vinha jogando bem pelo Flamengo. Houve uns remendos aí, o Maracanã está comunicando que fez uns retoques no gramado. Mas os últimos retoques que eu tenho visto é o caminhão de areia, joga lá areia. Então, é ou não é? esse caminhão de areia, é engraçado, mas é verdade. Esse caminhão de areia é um tipo de tratamento de grama. Não vou dizer aqui para vocês como se faz, porque eu não sou especialista em Vai tratar com medicamento grama. contra a Mas praga, né? Exatamente. Eles colocam areia de propósito e ela demora mais ou menos uma semana para começar a fazer efeito. Nesse período de tratamento, começa a sair areia. O certo era não ter jogo nesse momento, mas não tem como. O Maracanã tem uma demanda muito grande. Provavelmente hoje o gramado vai estar um pouquinho melhor do que dos outros jogos, mas não 100%, porque não muda assim de uma hora para outra. Lembrando que o Cuejá também estava nesse voo, aquelas botinhas pretas na foto aí do Paquetá, é uma fisioterapia que ele voltou fazendo. E também não voo. jogou o jogo inteiro contra a Argentina, não. Jogamos pela Colômbia. 20 anos no Maracanã, nunca fechou. E nunca Olha teve aqui, areia. a Nunca teve areia. seleção brasileira goleou o El Salvador. Ei. Aliás, foram 3 jogos na história. Que beleza. Os 2 anteriores, 4-0 Brasil. Ontem, 5-0. Muita gente dormiu antes porque o jogo foi chato. Os gols foram marcados pelo Neymar de pênalti, Felipe Coutinho, Marquinhos e Richarlison, que fez 2 gols. Para mim, o que o melhor aproveitou a oportunidade foi o Richarlison. Gerson Canhotinha. É verdade, ele está correndo atrás, né? De um lugarzinho ao sol. E olha que ele entrou no lugar do Pedro, porque o Pedro se lesionou. Exatamente. E aí começa a esquecer o Pedro. Porque tem esse aí. E o Gabriel Jesus? Tem Gabriel Jesus, tem Firmino. Tá tudo no bolo. Que eu acho que são mais jogadores, estou discutindo tecnicamente, do que o Pedro. Mas o Pedro está no bolo. Agora, não é parâmetro nenhum. Eu sou e sempre fui O quê? contra a esse tipo de jogo. Eu quero jogar contra Alemanha, França, Itália, Inglaterra, entendeu? Mas Pra quê? o empresário, veja Tudo bem, lá em Washington tem a terceira maior imigração é de Certo. salvadorenho. Certo. Legais e ilegais Tá certo. são povo de El Salvador. A pergunta que eu vou fazer. Qual é o time que jogou ontem com o Brasil? El Salvador. Vai disputar a Copa do Mundo? Vai. Vai. Estou dizendo. Aquela Copa com 100 países. Não, disputar o título. Não vai. Então, o problema é o seguinte, eu sou contra. Eu tenho que jogar porque eu estou com o meu pessoal todo. Tá certo? E tenho que receber alguma coisa. O que eu recebi? Como é que eu vou comparar? Sobrou? Quem sobrou? Quem jogou bem? Eu, por exemplo, seleção brasileira, ninguém jogou bem. Ninguém jogou bem. Neymar pior ainda, no meu né? modo de ver, ninguém jogou bem, porque não tinha contra ninguém. Agora, É olha isso. aqui, tem jogador de balas prontas saindo de São Januário. O meia Wagner conseguiu provar o não recolhimento de FGTS e a Justiça determinou a rescisão de contrato com o Vasco. O jogador apresentou uma proposta do Al-Khor, do Catar, recebida no dia 4 de setembro. Será que vai se repetir o episódio do Scarpa, que saiu do Fluminense por falta de pagamento e ficou sem jogar tanto tempo? Fernanda Maia. É engraçado esses casos de rescisão unilateral na justiça, uns dão certo, outros não dão. É uma coisa meio sem nexo, porque cabeça de juiz a gente não entende muito bem. O Vasco, por um lado, fala que pagou sim, está quitando todas as parcelas por conta da Caixa em relação aos fundos de garantia de todos os jogadores, por isso diz que sua situação é tranquila. Por outro lado, o Wagner entrou dessa forma, com esse recurso. O Wagner não está falando, não atende telefone nem com a imprensa, nem com o Agora, Vasco. Fernanda, E é uma vale a conduta que pena o Scarpa lembrar também tomou. que quando o Valentim foi convidado, foi contratado, o Wagner deu uma entrevista no campo de jogo, prestigiando o Valdir Bigode, e o grupo estava fechado com o Valdir Bigode. Até que ponto a contratação do Valentim, os métodos do Valentim aceleraram essa decisão? A gente não sabe o que acontece internamente. Comentando aqui com o Zé Carlos, no blog do Portela, um grande jornalista, o Cláudio Portela, ele mostra numa entrevista de um jogador que não quis dizer quem é, e mostra que o Valentim não é tão querido assim no grupo,
que existe um momento do grupo que eles não estão juntos com o treinador, que ele não tem muito contato com o pessoal, o diálogo, no caso, que ele não está trabalhando muito a parte emocional dos jogadores, e sim muito a parte física, até porque o Valente é um cara que trabalha muito, principalmente tecnicamente falando. Então, nunca é legal a situação do Vasco que está agora financeira e na tabela, você ter um grupo que está desagregado. Isso aí fica estranho. A gente sabe qual é o futuro Agora, disso. preste atenção, um vídeo que está circulando na internet, Luiz Gustavo, aquele zagueiro do Vasco, é ameaçado por torcedores. Na imagem, o zagueiro está dentro do carro, saindo do treino, quando o grupo aparece para intimidar o jogador. Agora eu pergunto, Gerson Canhotinha, é torcedor que faz isso? Não, não é O cara torcedor. está saindo do trabalho, no carro dele, ameaçando. Ah, tu não é torcedor, é baderneiro. E outra coisa, o jogador do Vasco tem que abrir o olho, porque de repente ele é agredido aí, quebra o carro dele todo. Mas só aí já é uma ameaça, intimidade. Exatamente, ele tinha que sair daí e ir para a delegacia. E a delegacia da parte. Então, volta com o carro, tá certo? E chama alguém da direção Mas do Vasco. peraí, um dia antes isso. ou 2 dias antes, picharam os muros de São Januário, a reação do presidente Alexandre Campelo foi chamar os pichadores para uma reunião no gabinete. Então, Tacaram Deve ter ovos. servido cafezinho, água gelada. aí ele abre precedente para isso aí, ó. Tacaram ovos pra isso. também. Olha o recado final da Fernanda Maia. Olha só, eu vou mandar um beijo pra minha tia Cristina, não sei se ela tá me assistindo hoje. E também, pessoal, sabe o quê? Da creche do carro. Eu pago pra lavar o carro lá, mas eles assistem a gente todo dia, inclusive Isabelle Benito também. É mesmo, né? creche do carro? Não é merchan, não. É porque o pessoal lá do MEI Da mesmo. creche do carro. Creche Quero do carro. cumprimentar a Alessi Brandão, a grande rubro-negra, aniversariante Alessi, de hoje. é. E lembrando que logo mais, ao lado do Apolinho, eu vou ao Maraca para transmitir Flamengo e Corinthians. Gerson Canhotinha, qual é a última? A última é a seguinte. Ah, Vou torcer pro Flamengo. muito, nós dois. 3 a 0 A gente sempre Flamengo. torce. Olha aqui, ela chegou, vai fazer bonito. É. A Rede Balança. Ela Fala, enviou- Isabelle Benito. Aí, Isabelle. Ei, Envia o eu voo. faço o quê, Gerson? Se é Corinthians e Flamengo, quem ganhar tá bem, eu tô bem. Valeu, então.